eu vou insistir isso com vocês o curso inteiro. Às vezes o aluno não domina a notação, né, como se escreve as coisas, e não domina a linguagem, que as duas coisas estão evidentemente ligadas. Notação, linguagem. Isso, gente, não vale só para matemática, não. Isso vale para qualquer área de conhecimento. Você precisa dominar a linguagem daquela área de conhecimento para que você obtenha o conhecimento. Se você não domina a linguagem, você não consegue entender. Às vezes a dificuldade na matemática passa muito por aí. Então, fique muito atento a isso, preste muita atenção nessa questão da linguagem, da notação, ok? Isso vai ser um primeiro passo importantíssimo, beleza? Vamos continuar com os conjuntos numéricos? Tá aí, olha o próximo conjunto aí. Aí já tem um monte de símbolozinho, né, gente? Olha lá. Conjunto dos números racionais. A gente não usa o R para simbolizar o conjunto dos racionais, tá? A gente guarda o R para o conjunto dos números reais, né? Que já nós vamos ver. Então a gente usa o Q para simbolizar o conjunto dos números racionais, tá bom? A gente costuma dizer o seguinte, conjunto dos números racionais, os números racionais são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. Então tá aí uma simbologia, tá vendo? Vamos ler isso que está escrito aí, ó. Então o conjunto Q, que é o conjunto dos racionais, serão todos os números que podem ser escritos em forma de fração. A sobre B, tal que, tá vendo essa barrinha? Então o que significa essa barrinha? Tal que. A pertence, esse símbolo vocês lembram, né? Símbolo de pertence. A pertence a Z, acabamos de ver o Z. E B pertence a Z asterisco, olha lá. Por que que o B pertence a Z asterisco? Porque o B é o denominador desta fração, não é verdade? E o denominador não pode ser igual a zero. Isso aí todo mundo sabe, precisava nem falar, né? Então, os números racionais são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Aí vem essa relação que vocês estão vendo aí, né? O Z está contido em que todo inteiro é racional. Todo inteiro pode ser escrito em forma de fração. É só você pensar. O número 4, por exemplo. Como é que eu posso escrever o 4? O 4 eu posso escrever 4 sobre 1, 8 sobre 2, né? São números racionais. Então, todo inteiro é racional. E, obviamente, todo natural é inteiro, todo natural é racional, né? Não é verdade? Então, o Z está contido em Q. O Q contém Z. Então, todo inteiro é racional, mas, evidentemente, nem todo racional é inteiro. Então, uma fração não exata, por exemplo, 3/4, é um número racional, mas não é um número inteiro, ok? Então, esse é o conjunto dos números racionais. Vamos ver o próximo aqui. Olha aí. Esse conjunto nem tem uma letra para simbolizá-lo. A gente costuma até usar o I, mas não é muito comum. É o conjunto dos números irracionais. Então, nós vamos por exclusão. O que não é racional é irracional, obviamente, né? Questão até de português aí. Uma coisa é racional ou irracional. Mesma coisa vale na matemática. Ou o número é racional ou o número é irracional. Isso aí é óbvio. O que a gente vai falar então? O que eu disse segurinha mesmo? Eu disse que número racional é aquele que pode ser escrito em forma de fração. Então, o contrário para o irracional, né, gente? Irracional é aquele que não pode ser escrito em forma de fração. Aquele que você não chega no resultado exato para ele. Você nunca vai saber exatamente quanto que ele vale, ok? Essa é a ideia que vocês vão colocar na cabeça. Vamos lá. O número racional, você vai saber o valor exato dele. O número irracional, você nunca vai chegar no valor exato dele. É sempre uma aproximação. É essa a ideia que vocês vão ter que ter, ok? Então eu falo, pensa num chocolate. Se eu falar que eu comi 3/4 de um chocolate, você sabe exatamente quanto chocolate eu comi. Agora, se eu falar aí, ó, primeiro número, raiz quadrada de 3, falar, eu comi raiz quadrada de 3 chocolates. Eu não sei quanto chocolate eu comi, não é verdade? Não sei quanto chocolate eu comi. Vai ser sempre uma aproximação, tá bom? Então, aí estão alguns exemplos de números irracionais. Primeiro,
as raízes não exatas. Então, as raízes não exatas são irracionais. Aquelas que dá resultado, né, inteiro, evidentemente não é irracional. Então, a raiz quadrada de 3, a raiz quarta de 5, e está aí um velho conhecido seus, né? É o π. O π, gente, é um número irracional. Ah, professor, mas o π não vale 3,14? Não, não, não. O π não vale 3,14. 3,14 é uma aproximação do π, é a aproximação mais usual, tá? Que a gente mais usa, mas tem várias outras aproximações. Na verdade, é 3,14159 e aí vai. Esse π é simplesmente uma letra grega, vocês sabem disso, que os gregos batizaram um número. Eles falaram, esse número, ele é muito importante, toda hora ele aparece na vida da gente. Então, para vez de ficar escrevendo o número, nós vamos chamar ele de π. Ah, esse número é π, é o número, batizaram o número, ele é tão importante que ele foi batizado com uma letra grega. Da onde surgiu o π, gente? O que é o π? O que é o π? Vocês lembram disso lá da geometria? O que é o π? O π é quando você pega uma circunferência e faz o quociente entre o comprimento da circunferência e o diâmetro dela. Qualquer circunferência, se você dividir o comprimento dela pelo diâmetro, você vai encontrar esse número, 3,14159.